Olá, Raia, seja muito bem-vinda a essa live. A gente vai falar sobre decorações arquetípicas, principalmente se você é dona de empresa, se você tem um negócio. Presta atenção na live de hoje que eu vou te dar 5 arquétipos para você eliminar e 5 sugestões para você ativar aí na sua vida. Eu vou falar de arquétipos também e que são um pouco mais profundos. Quando é interessante você ativar, qual postura que vai te pedir para ser uma live que te gere clareza, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, minhas rainhas, para essa live que estava guardando, viu? Estava guardando para fazer para vocês. Posso começar a soltar primeiro o que são arquétipos? Porque às vezes a rainha fala assim, ai, Rebeca, eu acho que é só um quadro, eu acho que é só imagem, algo que eu vou colocar na tela do meu celular, é isso que são arquétipos. Não, arquétipos, rainha, são modelos primordiais. E a gente ouve falar de arquétipos desde Platão, sabia? Já ouviu falar de Platão, Sócrates, Aristóteles, aquele trio maravilhoso? Lá, nossa, aí faz tempo, hein? Faz tempo que essa galera chegou. Depois, mais pra frente, teve Jung. Depois, mais pra frente, teve outros estudos. Mas arquétipos, rainha, os modelos, os padrões que a gente trabalha, desde Platão, mulher. Desde Platão já existem estudos, tá bom? Então, primeiro ponto, eu não trabalho com nada a ver com Jung, eu trabalho sobre modelos primordiais. E quando a gente tem um negócio, rainha, é muito importante que os modelos que estejam próximos a você sejam modelos que te façam ter dinheiro no bolso. Sim, tudo que for sobre, Rebeca, qual estado emocional que eu fico, como que eu tenho a minha energia para captar clientes, tudo que for favorável para você no seu negócio, aí que sejam arquétipos positivos, é interessante você ter. Mas os negativos, os arquétipos negativos, se você não tirar daí, rainha, você pode colocar o arquétipo positivo que for. Se você não eliminar os negativos, que são ruídos, e aí a cliente não vai passar cartão, não. Ele vai ficar confuso, ele vai falar, será que tá tudo bem? Será que eu posso? Será que é pra mim? Ele vai começar com uma série de dúvidas e ele não vai passar o cartão pra você. Então, por isso que eu vou começar falando 5 arquétipos negativos. Vou dar a sugestão de você tirar e vou colocar 5 positivos aqui pra você. Tá bom, na minha Miriam? Arquétipo recebe a forma para colapsar a energia morfogenética que se manifesta através do arquétipo. Dá pra gente ser mais tranquila, minha amiga. Dá pra ser mais tranquila. Você vai notar que toda a minha fala aqui eu trago para o máximo de pessoas entenderem de primeira. O máximo as pessoas entenderem de primeira. Eu não coloco assim difícil porque eu sei que a maioria não vai entender nada, tá bom? Então, muito boa noite para vocês. Podemos começar? Podemos começar. Inclusive, rainha que é de casa, vocês vão fazer um mapeamento. Se algo, de repente alguém trouxe algo, amiga, parente, é facinho para trazer uma decoraçãozinha, você de repente nem percebe, tá? Amanda Carvalho, coloquei Hermes Trismegisto, Mago, Coruja. Meu Deus do céu. Quero ser terapeuta, pode dar uma sugestão, por favor. Tá uma bagunça, mulher. Tá uma bagunça. Antes de eu começar aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Arquétipos a gente não escolhe por nicho. Ah, Rebeca, eu sou farmacêutica, então tem arquétipo farmacêutica? Não. Não. Ah, Rebeca, eu sou da beleza, tem arquétipo pra beleza? Não. Sabe por quê? Quem vai estar liderando o negócio a dar certo não é você? Não é seu nicho, é você como pessoa. Os arquétipos são em cima de você. Porque eu sei que tem um monte de rainha que quer ser terapeuta, bota arquétipo do mago, só que a rainha não quer saber do arquétipo do mago, de estrelas, de brilho, de intuição. Ela não quer saber de nada disso. Mas ela tem mago. Ou ela tem o cuidador sendo terapeuta. O arquétipo sempre vai ser em cima da pessoa. Isso eu ensino sempre lá dentro de Anne. Eu ensino, o arquétipo é sempre em cima da líder, da pessoa. Senão vocês vão se sentir uma palhaça, vocês vão perder energia, vai falar, nossa, parei de gostar do meu trabalho, vai começar a faltar cliente. É horrível. Sempre em cima de vocês, tá bem? Então, essa é a sugestão que eu dou. Primeiro, vamos, ó. Arquétipos que eu vou falar hoje pra você. Vou pegar aqueles que vocês menos gostam de ouvir, tá? Lembrando que eu não falo de cultura, não falo de religião. Eu fiz uma lista aqui do lado pra eu não me perder. Vou falar de elefante, vou falar de pato, vou falar de vaca, de galinha e de banana. E depois eu vou falar de uma lista também pra que você comece a pensar, tá bom? Joia, joia. Ah, Miriam. Gosto, me identifico com amante, uso esse predominantemente. Tá. Pensa se você tá tendo resultado com esse amante. Porque amante é facinho.
não ter estrutura? Facinho. A pessoa, ela sente e fala, pelo que eu senti, eu vou. O negócio, ele tem que ter uma estrutura, não é só sentir. Primeiro arquétipo aqui para você eliminar. Ah, Rebeca, não quero eliminar, o que eu faço? Aí a tua decisão. Você quer tirar por um tempo? Quer experimentar por 2 semanas? O que eu dou sempre sugestão é, arquétipo negativo, que você tem mais apego, de repente você ganhou de alguém, experimente guardar por 2 semanas então. Se quem quiser, quem não quiser, quer continuar, continua, tá? Arquétipo elefante. Provavelmente você já viu pessoas, ou você tem aí um elefantinho, um bibelozinho aí, ó, uma estatuazinha, ou de repente é uma imagem, um quadro, algo que tem um elefante. E você fala, nossa, eu ganhei da minha avó, ou de alguma pessoa importante. Ah, Rebeca, na minha religião, isso, aqui. Ó, religião a gente tem sempre um altarzinho em casa, tá? Tem o local da religião. Porta de casa e o local que você circula bastante não é local de você ter elefante, porque o elefante é o burro de carga. Como que você vê que o elefante está sendo algo pesado para você? No teu dia a dia, você vai perceber que é como se cada vez mais você estivesse triste, você estivesse carregando os outros nas costas, você vai sentir, inclusive, que é como se a vida estivesse travando diante de você. O dinheiro ele pode até chegar para quem tem elefante, tá? Mas é um dinheiro que chega num pesar, num esforço. A Rebeca, eu até tô fazendo dinheiro, sabe? Mas eu não consigo ir além daquilo que eu queria. Sempre eu tento, Rebeca. Tento, parece que tá crescendo, de repente, cai. O elefante vai fazer com que você fique presa a um certo nível de dinheiro também. Você vai perceber isso na tua vida. Tem muitos artistas famosos que as pessoas falam, Rebeca, a pessoa é rica, tem elefante e tal. E eu pergunto assim para as rainhas que me falam isso. Eu falo, você conhece a vida do artista? Você conhece os sonhos desse artista? Porque tem muito artista, rainha, que não pode avançar mais do que avançou. Porque senão ele tem medo de perder pessoas da família, tem medo de perder situações que ele está passando, que ele precisa estar só naquele patamar para conseguir aguentar, ele não aguenta mais. O elefante sempre vai ser como se fosse aquela... Sabe que nem aqueles desenhos antigamente? Que a pessoa estava presa e tinha aquela bola e depois uma corrente e o tornozelo amarrado? O elefante sempre vai fazer você ficar cada vez mais presa no mesmo campo que você está se sentindo segura. Vou repetir. O elefante vai te fazer ficar presa no campo que você se sente segura. Ponto. Tá? E algumas pessoas também já me relataram que estavam em processo depressivo, que estavam acima do peso. E depois elas tiraram o elefante e a energia melhorou. Elas, nossa, Rebeca, tô com uma autoestima, comecei a me cuidar mais, as coisas aqui em casa começaram a acontecer, as pessoas pararam de ficar no sofá, deitada, não queria fazer nada. Elefante é maravilhoso quando você tira, mas eu preciso que você experimente se você quiser. Principalmente quem tem elefante na porta de estabelecimento comercial. Tira o elefante. Tem a minha Cibele, uma mulher que é mãe, eu acho que ela tem 2 filhos, tá? Eu tava falando assim, a Cibele tem 3 filhos, eu quase coloquei um a mais, dependendo. E a Cibele, ela falou assim pra mim, Rebeca, antes era difícil, esteticista, tá? Antes era difícil eu fazer R$2.000 por mês sendo esteticista. Tinha um elefante na porta da entrada da clínica dela. Aí é R$2.000 difícil, ela trabalhava de manhã, à tarde, um pouco da noite e final de semana. Hoje em dia, essa mulher está fazendo um pouco mais do que R$9.000. Na última vez que eu falei com ela, um pouco mais de R$9.000. Só trabalha depois do almoço e só de segunda a sexta. De manhã, mamãe presente com os filhos, leva os filhos na escola, faz café da manhã, passa o final de semana com a família. Mais de R$9.000 está fazendo. Leve, gostoso. Tira o elefante, tá? Não é só o modelo de negócio que a gente vê aqui dentro da mesa, mas também os arquétipos que estão influenciando a líder, tá bom? Minha Miriam, hoje sim, sei sobre estrutura e modelo de negócio, já tem escala, reconheço, ótimo. Só usando mais e mais, essa não é mais minha dificuldade. Excelente, minha Miriam, perfeito, perfeito. Pato! Pato é o símbolo da pessoa que ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e não faz nada direito. Nada direito. É uma pessoa que pode ser facilmente passada para trás. Quem é pato? Pato você pega, bota na panela, torce o pescoço. Pato é uma pessoa extremamente frágil. Pato é como se caiu feito um patinho. Tipo um otário.
Não tenha patinhos. Rebeca, mas eu tenho patinhos vivos. Provavelmente esses patinhos, se você tem no quintal da casa, por exemplo, talvez eles vão pra panela daqui a algum tempo, né? Mas você ter decoração de pato dentro da casa, decoração de pato dentro do teu escritório pessoal, não caia nessa. Tire os patinhos, tá bom? Sei que também eu já vi algumas pessoas falando sobre pato, por exemplo, Margarida, como é que é o Pato Donalds. Tem outro também que eu falo assim, gente, não é possível. Tio Patinhas, eu falo, gente, tio Patinhas é pato. A Rebeca, tio Patinhas é rico. Você já percebeu que não é ele que administra o dinheiro, o tio Patinhas? É a pessoa do lado dele? Pato, rainha. Pato também. A Rebeca, mas você já pensou... Vamos lá, vamos... Nossa, meu Deus do céu. Você já pensou que quando a gente bota um pato com calção, com gravatinha, a gente tá falando sobre um desenho? Tá. Você já pensou que quando a gente coloca um desenho é pra criancinha imaginar? Não é pra adulto imaginar? Tá, porque daí, o que vocês fazem também? Pega aquele copo, aquela caneca de Minnie, Mickey, bota pijama. E vocês falam, Rebeca, isso não adianta, não vai tacar em nada. Diz, não é império que é. Você já imaginou que eu tô falando com você, sendo você dona do seu negócio? Eu não estou falando sobre você estar servindo pessoas, estou falando sobre seus arquétipos hoje, os que atuam diretamente na sua força de liderança. Eu não estou falando sobre arquétipos que o público vê, galinha pintadinha, que deixa as crianças tudo doida, para não falar outra palavra. Tá? Estou falando sobre os arquétipos que influenciam você, a sua postura. E presta atenção, se você é dona do seu negócio, presidente, se você está no topo do seu negócio, os arquétipos que estão com você são diferentes do que os seus funcionários e colaboradores têm, que são diferentes do que os seus clientes têm. Cada função tem arquétipos totalmente diferentes, porque arquétipos, eles vão governar as nossas emoções. Líderes precisam ter emoções de líderes e emoções para tomar decisões fortes. Agora imagina você agir como um pato. Um pato vai ser toda bobona agindo como um pato. Não dá. Agindo como elefante. Tenta e não sai do lugar. Então, pato e elefante, aconselho você tirar. E outro também que é muito famoso que eu vejo na casa de vocês. Vaquinha. Sim. É a vaquinha na xícara, é a vaquinha no avental, é a vaquinha no pano de prato, é a vaquinha decorando o bebedouro. Desculpa, é vaca pra todo lado. Rainha, vaca é animal de corte. Vaca puxa arado e vaca vai pra panela. Vaca doa tudo de si, até o próprio leite. Vaca é um animal de sacrifício. Não é pra você ter decoração de vaca na tua casa. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? A minha amiga, sobre isso que eu gostei de seu modelo de estrutura de pensamento. Outras nuances para abrir ainda mais minha visão. É justamente, mulher. Do jeito que eu trabalho aqui, não é eu me achar. De jeito algum. Do jeito que eu trabalho aqui arquétipos com vocês, vocês vão perceber que o mercado não fala sobre isso. Por quê? Eu trabalho somente com líderes. Somente. Eu não trabalho com o público geral. De forma alguma, tá? Então vamos lá. Não é preconceito, é onde eu escolhi trabalhar, onde eu escolhi liderar. Outro arquétipo. Esse daqui foi muito engraçado, que uma mentorada, ela chegou com isso e tava a casa inteira. Arquétipo galinha. Arquétipo galinha. Rebeca, como assim? É bibelô de galinha, é o negócio de colocar ovos de galinha, não sei o que de galinha, pano de prato de galinha é mais famoso, hein? É na geladeira, tem um adesivo, um imã de galinha. É você, rainha? Você tem alguma coisa de galinha? Bota aí o olho, faz o scan. Minha mentorada, ela veio ano passado com essa parte da galinha. Aí eu juro pra você, ela tem um projeto lindo na cabeça dela, na época. Um projeto lindo. O projeto não vingava, e não vingava, e não vingava. Ela sempre arrumava uma desculpa pra não vingar. Além da casa estar cheia de galinhas, porque a gente observa o comportamento da pessoa. Quem tem galinha é uma mamãezona. O foco de quem está no arquétipo da galinha é cuidar dos outros.
Você já viu galinha quando chove? Ela pega, abre as asas para os pintinhos ficar embaixo? A galinha, ela se doa muito pelos outros. Então, uma mulher que se doa muito ajudando todo mundo, alavancando a vida de todo mundo. Para ela, quando ela começa a olhar as coisas dela, onde que galinha para? Na panela. Um temperinho com tudo, na panela. Então, se você é uma mulher que você tem muita decoração de galinha, talvez você esteja se sentindo insegura em ir para suas próprias coisas, porque você vai sofrer muita crítica, muita rejeição de pessoas que você cuidou, de pessoas que você se importou e você não quer ouvir críticas, você não quer ser rejeitada por essas pessoas. Então perceba, nesse arquétipo fraco, você não vai conseguir se movimentar para suas coisas nunca. Então eu preciso que você tome a decisão de eliminar ao máximo toda essa decoração de galinha, é para ontem. Começa a observar realmente com olhos de ver quais decorações estão perto de você. Bem? Outro também que é complicado, Jesus, é horrível, horrível. Caveira. Caveira. Rainha, quando a gente observa a morte, ossos, esqueletos, putrefação, tudo mais, quando a gente observa a morte, o nosso corpo, ele faz de tudo possível para não morrer. Ele faz de tudo possível para sobreviver. Por isso que ele injeta tanta adrenalina, cortisol. As pessoas, elas vão aqueles esportes radicais, que é como se pulasse mesmo para a morte. O corpo, ele tenta fazer de tudo para te manter íntegro. Só que quando você tenta se manter íntegra e diversos dias, dia após dia, você continua observando alguma coisa relacionada à morte, você vai perceber duas coisas. Tua imunidade vai cair e você vai começar a ficar triste. Pega o pessoal, estudante de medicina, estudante independente da área, psicologia, que vê cadáver o dia todo. Pega o pessoal que trabalha com essas coisas sobre morte. Você vai observar uma postura nessas pessoas que não vai ser uma postura de felicidade. Você não vai observar uma pessoa com um pique, com uma energia. Observe qual é a postura dessas pessoas para a vida, como elas se tratam. Quanto mais você ficar próxima de cenas de morte, de caveira, mais adrenada você vai ser. Quanto maior adrenalina e cortisol você coloca no teu sangue, sabe o que acontece com o teu sistema imunológico? As endorfinas, elas caem. Porque no nível de sobrevivência, quando a gente está sobrevivendo, não é importante ter o sistema imunológico forte. Não, para o corpo não é. Porque gasta-se muita energia a gente se mantendo com o sistema imunológico forte, saudável, blindado. Quando você está na sobrevivência, é pico de adrenalina, depois de um tempo, cai a adrenalina, que é normal, e vem o cortisol e vai se mantendo dia após dia, cortisol lá no topo. Pá, 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 pá. Até também tuas adrenais não aguentarem. Aí você precisa ter mais outro tratamento. Elas cansam. Então assim, quando você vê caveira, monstros, fantasmas, você não está falando sobre vibração de alegria, vibração de amor. Não. Você está falando sobre eu estou acabando com a minha existência. Você está falando sobre pessoas que estão também em estados depressivos, estão doentes. É uma vibração extremamente baixa. Caveiras e morte. Ah, Rebeca, mas eu não acredito nisso. Tá tudo bem. Você vai ter que ver em você. Como que você está? Tá prosperando? Tá feliz? Você vai ter que avaliar em você o que eu estou falando. Não precisa acreditar em mim. Só avaliar como é que tá a tua vida. Infelizmente, eu conheci uma pessoa, foi um conhecido, tá? Nem amiga, um conhecido. O quarto dele era todo preto. Ele se vestia de uma forma como se carregasse a morte. Morreu com 36 anos de câncer. Um câncer metastático. A Rebeca foi a caveira? Não foi caveira, rainha. Mas a pessoa, o jeito que ela vai se tratando, o como que o corpo vai reagindo também, você pode perceber que ele tem menos recursos. Não precisa acreditar em mim novamente. Você precisa testar ou avaliar as pessoas. Se você tem alguém perto que usa caveira, dá uma observadinha na vida da pessoa, como que ela está. Bom? Outros pontos aqui também. Eu vou liberar um conteúdo sobre Buda, porque eu sei que muitas rainhas gostam de Buda. Já tô preparada, que tem muitos rainhas que amam Buda. Deixa eu ver aqui o comentário, daí eu já falo um pouquinho de Buda, tá?
O meu filho de 4 anos não gosta de assistir desenhos. Agora eu estou dando, graças a Deus, os brinquedos dele são carrinhos, aviões, ventiladores, hélices. Tá maravilhoso, maravilhoso. Ele assiste tudo sobre ventilador. Ótimo, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, um filho salvo. Muito bom. Buda, rainha. Vamos pensar que Buda é um ser que está conectado com a iluminação, ok? Tá. Iluminação, consciência a nível conectado com o todo, com Deus. Tá lá no topo. Quando mulheres vêm aqui na minha mesa e falam que tem Buda no negócio delas, ou no local que elas atendem, falam, nossa, Beck, tem uma estátua aqui, eu sou da espiritualidade, sou terapeuta e tal, tem Buda aqui. Eu já sei que essa rainha, ela deseja, e porque elas me falaram, deseja uma paz, deseja uma proteção, quando ela coloca esse Buda. E quando elas colocam esse Buda, talvez elas não percebam, e talvez você tenha Buda. Talvez não perceba que Buda vai te pedir iluminação espiritual. Iluminação espiritual, rainha, é um nível que você a todo instante não tem como baixar a guarda. A todo instante você está vibrando em amor e alegria. Disso para cima. Tá lá, sempre, a todo instante. É um nível de pensar, de sentir, de se comportar lá para cima. É aí que você tá com Buda. Tá? É viver, pensar, sentir e ser como um ser iluminado. É assim que Buda vai pedir você para ser. Buda não vai te pedir para ser rica. Para você ter apartamento, casa na praia, viagens, roupas de luxo, comida na mesa, contas pagas. Essa não é preocupação de Buda. Não. O foco é todo sobre a grande consciência, ou Deus, não importa, ou todo. O foco dele é outro. O estado de pensamento é outro. Essas preocupações de contas a pagar, fazer dinheiro, pagar funcionário, pagar... Tá denso, tá aqui embaixo. Presta atenção, se você ainda precisa fazer dinheiro para pagar suas contas ou para criar o seu patrimônio, se você ainda não tem o seu patrimônio, não tá assim, eu posso parar de trabalhar, viver de investimento, se você ainda não tá nesse patamar, rainha, ou se você está construindo ainda teu império, não importa. Você não está aqui. Rebeca, mas tem como eu estar aqui e viver essas coisas? Como eu não sou um ser iluminado, não estou nem próxima disso, cá entre nós. Não estou. Não. Estou encaminhando. Não sei quantas vidas vão levar, mas estou encaminhando. É meu foco. Enquanto a gente não está aqui, a gente pode estudar iluminação? Pode. A gente pode se tornar uma pessoa cada vez melhor? Pode. A gente pode aprender a soltar mais? Pode. Só que eu gosto muito do professor Hélio Couto, que ele falou sobre uma tríade pra gente praticar. Isso ficou na minha cabeça desde mais de 10 anos que eu conheço o professor. Ajudar, trabalhar e estudar. É isso que um ser iluminado faz. Trabalhar, estudar e ajudar. Só que, rainha, não é trabalhar, estudar e ajudar, só fazer. Você sabe o que é fazer o máximo, do máximo, do máximo, do máximo, do máximo, do máximo? Não tem final de semana de bebedeira, não tem balada, não tem ficar perdendo tempo. Você sabe o que é o máximo, do máximo? E quando eu vejo alguns materiais do professor falando fazer o máximo, do máximo, do máximo, rainha, eu fico com vergonha, porque eu falo assim, eu já trabalho muito pelo que eu quero atingir. Eu falo assim pra mim, Rebeca, você tá sendo uma preguiçosa. Você sabe que daria pra fazer mais. Rainha, eu tenho uma agenda que está totalmente focada no objetivo. Mas mesmo assim, eu olhando para aquilo que eu faço, eu falo, você poderia estar fazendo 1000 vezes mais. Mas vai cansar? Vai. Mas vai ter um monte mais. Só que quem fala esse mais é o ego. Quem tá lá em cima é ao máximo de si, até o limite das forças, rainha. Então será que você quer ser um ser iluminado? Porque a tua cliente não quer. Não. Tua cliente não quer iluminação. Quando passa o cartão para você, ela não quer saber de iluminação. Ela tá em frequências aqui abaixo. Ela quer saber de transar gostoso. Ela quer saber de fazer dinheiro, dela ficar mais bonita, chamar a atenção dos outros. Tua cliente não quer iluminação. Quem quer iluminação, de repente, você conte nos dedos de 2 mãos.
no mundo, quem realmente, não tô falando brincadeira de iluminação, realmente está fazendo tudo como ser iluminado. Pra que Buda se você não tá agindo como? Agora eu vou ficar calma. Deixa eu ler aqui o que vocês falaram. Minha Lé. Verdade que eu na mente, na adolescência, queria ser perita criminal. Assistia muito sobre corpos em decomposição, corpos acidentados. Até hoje, algumas imagens na minha cabeça, como flashes. Né? Então, a gente tem uma maneira, né? Uma maneira de ver. Minha amiga, exatamente. Certo, rainhas? Até que enfim alguém fala a verdade sobre o tema. Mulher, o que eu tenho que falar, rainhas, eu tenho que falar de uma maneira, eu consegui falar com mais leveza pra vocês, porque eu, dentro de mim, eu fico muito brava, eu fico muito revoltada, eu falo, não é possível, eu falo assim, não, leveza, Rebeca, tá tudo bem, cada um escolhe o que quer, né? Então, Buda é isso, macaco, rainha, macaco, faz confusão, macaco, de repente você tem um filho que tem um macaquinho pendurado, sabe quando tem pendurado assim no, não sei se é o nome, no pegador, assim, no guarda-roupa, de repente é um macaquinho, um negocinho e tal. Nem vou falar de Labubu, Lafufu, que eu nem sei aquele trem, aquele monstro, o que é. Eu não fui atrás. Mas é importante que vocês leiam sobre qual que é o comportamento desses seres que vocês estão colocando perto de vocês. São comportamentos de uma líder que faz dinheiro? Ou são pensamentos de dispersão de energia, que quanto mais dispersa você for, mais pobre você vai ficar? Isso. Vai consumindo conteúdo de feed, vai consumindo um monte de coisa na internet, você vai ficar cada vez mais pobre, porque você não está focada em fazer energia, você não está focada no seu. Reganhei o quadro de tulipas, pode me falar um pouco? Me passa o quadro depois para eu ver, porque mesmo que você fale é tulipa, deixa eu ver a cor, deixa eu ver a postura das flores, tá? Daí eu coloco lá nos stories e ajudo mais rainhas junto com você, tá bom, minha Thaís? Penso mesmo busco elevação, mas tem dias que eu preciso dar pausa, porque dá um pausa, processo de limpeza, isso, Miriam, é um processo, minha Miriam. Iluminação espiritual, eu aprendi que é um processo. E é um processo que, de repente, vai levar mais tempo. Mais tempo do que a gente imagina, mais tempo que uma vida, mais tempo, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Borboleta eu já falei pra vocês hoje no story, inclusive eu acredito que vai ser interessante eu colocar os stories da borboleta lá dentro em destaques, tá? Se vocês acharem interessante, também vou colocar lá. Ganesha, eu juro que é o último, daí a gente vai pros positivos, tá? Você já viu a história de Ganesha? O que se conta da história de Ganesha? Você já leu um pouquinho disso? Eu fui dar uma pesquisada, que eu falei assim, nossa, como que a cabeça de elefante foi parar num corpo de criança? Tem algo que tá estranho aí, tem algo que não tá encaixando. E dentro dos materiais que eu estudei, conta a história de que havia uma criança muito alegre, uma criança brincalhona, e que essa criança estava num quarto brincando. Daí eu não lembro se é um brinquedo que bateu na porta, se alguma coisa aconteceu. E o pai dessa criança, que estava um pouquinho longe, ouviu o barulho. O pai dessa criança achou que um ladrão tinha entrado na casa. Daí o pai dessa criança, sabe o que fez? Pegou a espada, tentou abrir a porta, não estava conseguindo. Abriu com tudo, pegou a faca e pá! Cortou a cabeça do próprio filho. Daí, aí o que fizeram? Encontraram uma cabeça de elefante, sabe-se lá como, botaram a cabeça do elefante no corpo da criança. E tcharam! E começamos a história de Ganesha. O que é complicado nisso não é... A parte de religião não toco, tá? Religião não sei nada, não quero saber disso. Eu tô falando sobre arquétipo. Esse modelo Ganesha, se você tem próximo de você quando você está trabalhando, você vai começar a se sentir mais insegura na sua expressão. É como se alguém realmente fosse passar faca aqui no seu pescoço. Você se sente insegura, rainha. Isso não sou eu falando, são as minhas alunas. Elas falando sobre como que estava antes, elas com Ganesha perto e depois. Então faça a sua pesquisa também, se você quiser. Dá uma olhadinha aí, tá bom? Joia! Então, já falei, nossa, nem lembro, eu perdi até as contas aqui que eu fui colocando um monte que não era pra eu colocar. Falei, vamos botar isso, vamos botar. Posso falar dos positivos? Posso?
Alguém tem mais dúvidas? A Psi-Elaine, tenho planta costela de Adão, espada de São Jorge, Torre Eiffel. Torre Eiffel é espiritualidade, tá? Tudo que toca mais o céu vai te levar lá para as nuvens. Cabeça fica tudo assim, meio monte de ideias. Monte de ideias, um movimento, um brainstorm maravilhoso. Só que executar, não conte com a execução. Procrastinação é acontecer, tá bom? Muito bom. Costela de Adão, espada de São Jorge. Espada de São Jorge eu lembro na minha cabeça. É você mais yang, é você realmente mais cortante. É uma energia mais masculina, tá bom? Agora, a costela de Adão, não lembro nem como que é a imagem. Se você quiser, me manda lá nos stories, abrir caixinha, me manda uma foto, por favor, tá bom? Então, vamos lá, alguns arquétipos bem interessantes. Primeiro arquétipo que eu botei aqui para falar para você é o arquétipo da águia. Rainha, águia é maravilhoso, maravilhoso. Se você tem um negócio e você fala, eu quero que o meu negócio cresça, eu vou ser referência mundial, eu tenho uma cabeça muito boa para sempre enfrentar os obstáculos, colocar as soluções, guiar a minha equipe, meu grupo, guiar os meus projetos para realizar ao máximo eles. E você vem para ser o quê? Referência, rainha. Você não veio para pagar as contas com o dinheiro que você receber. Você veio realmente para criar um grandíssimo império, que durante as eras o teu nome será lembrado. A águia fala de grandes impérios. A questão é, você se interessa em criar um grande império? É para você neste momento? Porque assim, quem está criando um império, rainha, não tem zona de conforto. Vamos traduzir o que é zona de conforto? Eu faço dentro dos meus limites, Rebeca. Eu faço dentro do que eu combinei que eu ia fazer, Rebeca. Isso é zona de conforto. Eu faço dentro o máximo que eu posso. Isso é zona de conforto, sabia? O máximo que você pode é zona de conforto. Tem o livro, cadê o livro? Aqui. Esse daqui, Nada Pode Me Ferir. Esse cara aqui é fantástico, mas a questão é, ele numa corrida, não lembro quantos quilômetros, mas ele numa corrida, ele chegou no máximo dele, ele falou assim, o meu máximo era 40% eu usando o meu corpo, os outros 60% ainda estavam bloqueados. Traduzindo, o que você chama de máximo seu hoje, na verdade, é uma coisinha tão pequenininha. O teu máximo é uma coisinha tão pequenininha e que eu sei que é desafiador para você atingir esse potencial máximo, mas tem um muito maior que você vai ter que treinar para desbloquear ele. É treinar mesmo e é você avançar. Sabe quando você está na academia e você treina até a falha ou próximo da falha? O que é a falha? Quando você não consegue mais fazer o movimento? Travou? Você vai treinando cada vez mais no nível de intensidade para você ultrapassar, para você conseguir passar esse ponto de falha? Então, quando a gente fala sobre águia, eu estou falando sobre você ir além do seu máximo. Eu estou falando sobre você pegar e entrar em ação massivamente, com foco total. Não existe mais férias. Não existe sobre você ficar perdendo tempo, vendo pessoas que não fazem mais parte dos objetivos que você quer ter. Então, reuniões de família. Rainha, tem coisa que você não vai mais participar. Não, como águia, não. E daí você vai se sentir o quê? Deslocada. Tem muita rainha que quer pra ser águia, que ela fala assim, ai, mas que sabe, que é que eu vou me distanciar dos meus primos, dos meus amigos de faculdade, se eu começar a fazer as coisas assim, sabe, Rebeca? Eu já sei que é uma pessoa que ela não está desejando um império. Não. Tá? Então, se você deseja o topo, rainha, o topo é a águia. O topo não tem alguém acima de você. O topo é você. Você tá afim, realmente, de tirar a zona de conforto? De estudar mais do que você vem estudando? Muito mais. Trabalhar muito mais. Arregaçar de trabalhar. E você servir mais pessoas? Você tá afim mesmo? Servir sem esperar nada em troca? Você tá afim mesmo? Que quando eu falo aqui para produzir conteúdo, por exemplo, lives, muitas rainhas falam, eu tenho vergonha. Você acha que vergonha vai pausar quem quer construir um império? Não. Só que se você quer construir um império, talvez você não esteja no nível de vergonha. Talvez você já está fazendo muito mais. A questão é, por que você está se limitando a crescer hoje? Quem que você ainda está com medo de perder? Por quem que você está se diminuindo hoje? Se você veio ser águia,
mas você não está conseguindo avançar, talvez você esteja num relacionamento amoroso que a pessoa tá lá para trás e tá te puxando para trás. Rainha, a pessoa que está no nível menor de ação, de resultados, vai puxar você para baixo. A média vai cair em quem tá mais lento. E talvez seja isso que você tá fazendo. Você tá com uma pessoa do teu lado, dormindo do teu lado da cama, e você olha para a pessoa e fala: cara, eu tô avançando tão mais, tô fazendo, tô arregaçando minha postura aí para frente. Esse outro ser aqui tá largado, tá bebendo, tá jogando, tá no videogame, e eu tô querendo explodir. Você tá percebendo que talvez você esteja botando o pé no freio, se sabotando, não tendo tantos resultados, inclusive falando na tua empresa, porque você não quer perder aquela pessoa que já falou pra você 1000 vezes, 1 milhão de vezes, que eu não quero fazer mais, tá bom? Tá bom! Você já pensou o nível de frustração por você ouvir um tá bom? E por que você tá com essa pessoa até hoje? Vamos aqui. Exatamente, eu percebi que deixei inúmeras pessoas, não me arrependo, só cresci, só avancei. Isso. Então, por que não mais, minha Miriam? Sempre tem que se perguntar isso, por que não mais? E por que não mais veloz? Tá bom? Então, assim, arquétipo águia, estamos entendidas que não é para todo mundo o arquétipo águia? Estamos entendidos que quem está com o arquétipo águia, inclusive, pode acabar com casamentos? A águia presente na família pode ser sim, um boom, uma explosão de crescimento para todo mundo. Claro que pode, óbvio que pode. O arquétipo águia pode fazer todo mundo crescer bastante. Só que, e quem não estiver a fim de crescer, o que você faz? Tá bom? Vamos lá. Próximo símbolo aqui que eu separei para você, esse daqui é bem legal. Arquétipo da flor de lótus. Então lembrando, tô falando agora dos positivos. Águia positivo, falei para você para quem que é e dei uma chamada para você pensar sobre se você quer mesmo águia. Eu tô falando sobre arquétipos para você construir dinheiro em cima do seu nome, em cima do seu negócio. Arquétipo flor de lótus é incrível para negócios, incrível, maravilhosa, maravilhosa. Quando você já está no nível mais avançado na espiritualidade. Por quê? A flor de lótus, você vai notar que as suas canalizações vão ficar mais potencializadas. Sim. Você vai ter muitas, muitas, muitas ideias. E ideias que você já poderá prontamente se colocar em ação. E isso é incrível. O que trava a flor de lótus? Por que flor de lótus não é tão interessante para a maioria das pessoas que vão ver essa live? Porque flor de lótus vai deixar você avoada. Tem rainhas aqui que estão sedentas só de estudar, 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 estudar e não se colocam em ação. Quem está com flor de lótus eu recebi uma informação, eu vou estruturar essa informação que eu recebi e prontamente já vou servir essa informação para mais pessoas. Prontamente já vou vender essa informação. Já vou fazer meu negócio rodar em cima dessa nova informação. Então, quem está aqui viciada em só recebo, só recebo, só recebo, não é para ter flor de lótus, rainha. Tem um monte de terapeutas que vão ver essa live aqui, vão falar, nossa, minha logo é uma flor de lótus. Eu não preciso fazer tanto esforço para olhar que o negócio dela tá indo pro buraco. Por quê? Porque é muito raro a gente encontrar hoje em dia uma pessoa que está na iluminação. Porque quem está iluminado, rainha, não tem preguiça alguma de se colocar em ação, de fazer resultado acontecer. Quem está iluminado trabalha muito. Muito, mulher. E quando eu vejo a rainha terapeuta, aí eu aposto 99% das fichas. Ela tá falindo, que é o que eu mais encontro. Tá falindo, as vendas estão horríveis e ela tá lá com a flor de lótus pertinho dela. Às vezes até uma velinha, às vezes é um perfuminho. Flor de lótus lá. Será que não é teu caso que você tá me ouvindo? Flor de lótus é só boa para quem entra em ação prontamente. Não tem resistência. Você não pode ter resistência em execução máxima se você tem flor de lótus. Ah, que bom, minha Miriam. Muito bom, mulher. Velocidade cada vez mais perfeito. E talvez vocês gostem também de colocar o arquétipo coruja, que é muito bom. Me perguntaram muito de coruja semana passada. Eu falei, eu tenho que falar numa live. O arquétipo coruja é maravilhoso para você estudar.
Maravilhoso. Estudar à noite, então, maravilhoso. Você bota uma coruja, às vezes é um bibelozinho, uma estatuazinha, uma imagem. Quando eu dava aula de neurociência e psicofarmacologia, o computador, eu coloquei um plano de fundo de tela de coruja, uma coruja quietinha, olhando assim. E o campo de florzinhas bem pequenininha, delicadinha. Os alunos ficavam, ó, quietinho, prestando atenção. Quando você pega e começa a aplicar os arquétipos no teu dia a dia, você vai percebendo que até as emoções das pessoas que veem os arquétipos, elas mudam por tua causa, tá? Então a coruja é um arquétipo que você vai fazer muito estudo a partir dele. Você vai sentir um foco vindo para você e você cada vez mais tendo o prazer de estudar, de mergulhar, inclusive rainhas que estão para prestar concursos públicos, rainhas que estudam bastante no período da noite, precisam se manter acordadas, dispostas. Experimentem coruja. Pode ser um bibelozinho quietinho lá, bonitinho. Experimentem coruja com o olho arregalado, tá? Não é coruja assim, ó. Com aquele sorriso, o olhinho fechado, fofinho. Não. Quero coruja com... Cheguei, o olhão bem aberto, tá? Então, maravilhoso também. Se você deseja escrever livros, precisa fazer alguma reflexão muito profunda, escrever uma redação mais profunda, pode ter coruja aí perto também. Como que eu oriento coruja? Só no ambiente de leitura e de estudo. Se teu ambiente de leitura e estudo for no seu quarto, aí você não pode ter coruja. É um risco muito grande você ter uma insônia absurda. É um risco muito grande mesmo, tá? Então, somente no ambiente de estudo, de modo exclusivo no ambiente de estudo. Se você dorme no mesmo ambiente que você estuda, depois você guarda a coruja na hora de dormir. Vamos pro próximo? Falei de águia, falei de coruja, falei de flor de lótus. Agora eu vou falar sobre árvore, tá? Muitas rainhas aqui gostam daquela árvore da vida, gostam de imagens de árvore. Tem também um spa que ficou lindíssimo. Imagens de árvore também, conforme a cliente ia entrando. Aqui as paredes, com um papel de parede, rainha, lindo, nossa, luxuoso. Aqui de árvores, ficou lindo. Árvore, rainha, se você for ter aí perto de você, árvore viva, as folhas verdes, não folhas desgastadas, não folhas secas, folhas verdes, uma árvore bem vistosa. Sabe aquelas árvores que a gente desenha na primeira série? Você coloca o caule, né? O caule, daí a gente faz aquela bonitinho, bem verde, bem bonito, bem cheio. E de preferência com frutos. Na árvore. Quando a gente fala sobre árvore, a gente fala sobre prosperidade, a gente fala sobre união. Você pode perceber que muitas terapeutas, principalmente, gostam de fazer dinâmicas e práticas embaixo da árvore. Gostam de se conectar com esse símbolo árvore. A árvore fala sobre todos os povos estarem conectados entre si. É muito lindo, rainha. Muito lindo mesmo a árvore. Questão é, será que a árvore é para você? Acho que nesse tempo de Instagram, eu tive 4 ou 3 pessoas, 4 ou 3, que me enviaram imagem de árvore, de logo. Só que a árvore tudo seca, folha seca, uma coisa estranha. Eu falei, gente, parece filme de terror. Não tenham árvores secas dentro de casa. E deixa eu ver, o penúltimo arquétipo, vou falar 6 hoje. Penúltimo que eu separei aqui pra você. Orquídea. Orquídea você vai ver muito em restaurantes luxuosos, principalmente orquídeas brancas. Na frente de shoppings, na frente de hotéis extremamente elegantes. Você vai ver orquídea nos ambientes mais lindos aí que você frequentar. É muito provável. Quando a gente observa orquídeas, tem 2 coisas muito fortes. Orquídea fala de luxo, fala assim de elegância, fala assim de prosperidade financeira. Isso é natural que aconteça. Só que a orquídea também fala sobre chakras. Nós temos centros de energia no nosso corpo, tá? 7 principais, mas tem um monte, centros de energia, vórtices de energia no nosso corpo. E a gente tem as cores desses centros de energia. Qualquer coisa você pesquisa depois, chakras, centro de energia, e veja sobre isso. Dependendo da cor da orquídea, ela vai favorecer e chamar você a ativar determinado chakra seu. Exemplo. Você tem uma orquídea que é azul, linda, maravilhosa, azul. Pode se preparar que você vai falar que nem um papagaio. Você vai falar um monte.
A orquídea azul está relacionada aqui ao chakra laríngeo, que também é um chakra sobre você projetar as suas realizações. Orquídea amarela fala sobre você entrar mais em ação, porque fala do plexo solar. Em ação para quê? Para suas coisas. Sabe quando você está postergando? Orquídea amarela. Orquídea que é lilás. Lilás roxinha. Vai falar aqui sobre o topo da nossa cabeça. Chakra coronário. Vai falar sobre intuição. Da rainha fica toda voada. Toda só querendo meditar. Não quer vender. Daí, lá vai ver a orquídea dela. Que cor que é? Roxa. Roxa. Pra não dar confusão, pega a orquídea branca que fala sobre o alinhamento de todos os chakras. Bota branca. Pra não dar confusão. Mas perceba, a cor da orquídea vai influenciar também sobre o seu campo de ação. Não sei se você sabia disso, Raí. Inclusive, me fala que você sabia disso, de chakras, de cores. Ou não, é novidade. Pra saber como é que vocês estão também, né? Mela, eu tenho uma árvore de coração dourado, tá em cima da minha geladeira. Mela, o que é uma árvore de coração dourado? Eu tô tentando imaginar o que aconteceu com a árvore. Acho que as folhinhas são em formato de coração, é isso? Tô tentando imaginar, mas não tá indo muito bem. Depois você manda uma foto. Manda uma foto, tá bom? Deixa eu ver vocês aqui. Muito bom. Então, o que... Orquídea, já falei. Cavalo, falei lá nos stories, tá? Mas posso fazer um adendo de cavalo, que é muito importante? Cavalo fala sobre velocidade de resultado. Você pode observar aqui que eu tenho um quadro com 3 cavalos. Por quê? Aqui na minha mesa... Eu trabalho muito forte no programa ANI, que é Arquétipos para Negócios Extraordinários. Eu trabalho sobre mulheres, elas fazerem dinheiros, mas onde uma avança, todas avançam. Eu trabalho sobre uma comunidade de mulheres para serem muito bem pagas em alto ticket, sem sofrer com a agenda cheia. Então, não é um cavalo sozinho que vai, são vários cavalos juntos, avançando juntos. E você pode ver que eles não têm nada prendendo, não tem uma cordinha, rédea, não tem nada. São cavalos livres, cavalos selvagens. Selvagens. Aqui eu trabalho com mulheres que carregam esse espírito selvagem, esse espírito de querer liberdade, viver uma vida apaixonada de acordo com o propósito que elas carregam no peito. É assim que eu trabalho aqui. Tá? Inclusive os depoimentos, quando você vê assim nos stories, lá na aba de destaques, são sobre essa energia, essa potência de eu vou, eu faço, é fogo no rabo. Tá bom? Então, toda vez que a gente fala aqui de cavalos, a gente tem que saber sobre como está a postura do cavalo. Não é só o cavalo por si. Porque tem cavalo que está parado. Tem cavalo que está dormindo. Tem cavalo que está brigando. Você já ouviu aquelas estátuas? Eu morro de dar risada. Aquelas estátuas que tem um cavalo aqui com as patinhas aqui, outro aqui, meio que um guerreando com o outro. Isso tá no meio da sala. Da Raia me mostra uma imagem disso, dessas estátuas dela. Ela fala, Rebeca, tá bom? Daí eu pego e respondo assim. Você e seu marido andam brigando muito? Isso daqui é guerra também. A maneira de como os arquétipos estão vai falar muito sobre o conquistar a emoção de quem está lá no ambiente. Eles vão ditando como que você vai reagir, tá? E enquanto vocês vão anotando, deixa eu pegar aqui uma cadeira. Esse daqui foi uma amiga muito... Nossa, uma artista plástica linda. Quando ela foi lá para Paris expor as obras fados dela, ela comprou esse daqui para mim. Esse daqui é o Beijo de Rodin. Não sei se você já viu essa imagem. Raia, quando você vê isso... Eu sei que tá 2 pessoas peladas, Raia, aguenta aí. Quando você vê isso, esse nível de carinho, de entrega, bota no teu quarto isso. O quarto que você namora, o quarto que você tá lá com teu marido. Muito provavelmente vai intensificar o fogo de vocês. Um negocinho desse vai intensificar. Porque a gente vai projetar no nosso cérebro o que a gente tá vendo. Tem uma pesquisa que eu quero fazer mais forte, isso aqui lá pra frente, viu? Lá pra frente, não é pra agora. Sobre neurônios espelho. Isso aqui é uma pesquisa pessoal que eu quero fazer mais pra frente. Neurônios, espelho e imagens. Isso daqui, rainha, pro cérebro humano, quando você vê isso tá acontecendo dentro do teu cérebro. A pessoa tá vendo, isso tá acontecendo dentro do cérebro dela. Então, é por isso que o fogo intensifica, vocês reproduzem o que vocês veem. É uma estátua, um negocinho, rainha, que provoca toda uma cascata de emoções. Isso daqui, inclusive, vai ficar na gaveta.
que é mais tranquilo. No momento, eu estou com outras escolhas, tá? Então, perceba os símbolos que você tem aí. Por isso, postura de cavalo, dependendo da postura do cavalo, você vai ter certas vontades, você vai ter um certo ímpeto, uma certa energia, um certo trabalho. Dependendo da postura, não. Deixa eu ver vocês aqui. Eu tô precisando de uma orquídea azul e amarela. Tem orquídea branca, rosa e vermelha. Você veja se você precisa mesmo, viu, minha Leia? Imagina, minha Leia começar a falar, executar. Daí ela vai fazer o quê? Tacar um fogo no rabo dos outros? Os outros vão falar assim, Leia, aqui não. A gente não quer toda essa energia, não, minha Leia. Fica quieta, minha Leia. Leia, perceba quem não quer que você avance. Porque tem pessoas que não vão aguentar tudo isso seu não, viu? Ok, estátua de árvore, mas são vários corações dourados. Eu tô tentando imaginar, mulher. Não tô conseguindo. Manda depois a foto lá na caixinha, tá? Nos stories. A Miri, Neuroespelho, seu projeto o tempo todo dos relacionamentos. Isso. Agora imagina as imagens, posturas. É que as pessoas não ligaram o tico-teco. Não ligaram ainda. Sobre o ambiente influenciando as emoções. Que nem a outra cliente também da cabeleireira. Uma águia assim, pá! Bem na entrada do salão de cabeleireiro. Não entendia por que não vinha cliente. Além do modelo de negócio dela. Tava uma bagunça o modelo de negócio dela. Como que vai vir cliente com uma águia assim? E ela deu um nome lindo, Aurora. Não tem como. Não tem como. Tiramos a Aurora, reformulamos o modelo de negócio. De 5 mil, não sei como sobrevivia, de 5 mil reais por mês no salão de cabeleireiro, foi para 50 em 30 dias. Tá bom? Então, assim, o que eu trabalho, eu já vejo muitos bons resultados. Se você não acredita, tem aí que não vai acreditar no que eu tô falando. Meu convite é experimente e tire suas próprias conclusões, tá? Então, o cavalo é muito bom para você executar muitas tarefas. Meu namorado, ele fala assim que eu sou uma máquina, porque eu faço muitas coisas. Eu sou assim. E, rainha, eu me tornei muito mais assim depois desse quadro. Depois desse quadro desses cavalos. Para mim, quando eu observo as pessoas e o mundo, eu falo assim, tá tudo muito lento. Muito calmo. Muito demorado. Com isso daqui, é muito bom. Muito. Te acelera 1000%. Só que quem vê, que eu faço muitos vídeos, etc. Quem vê cavalo, e eu tenho interesse que você venha a cavalo, são por 2 motivos. O primeiro motivo, eu quero sim que você tenha mais agilidade, que você corra mais atrás dos seus resultados. Claro que eu quero. Mas o segundo motivo, eu quero que você crie uma neuroassociação do arquétipo comigo. Sim. Quando você lembrar de cavalo, você lembra de Rebeca. Quando você lembrar de Rebeca, você lembra de cavalo. Quando você tem a sua sala, seus atendimentos, todos os arquétipos e decorações estão correlacionados à sua imagem. Bem como a sua imagem e esses símbolos. Você já viu a Gisele Bündchen? Ela e a Vivara. A Vivara não é nada sem a Gisele, rainha. A Gisele tem que estar linda, maravilhosa, com aqueles cabelos ondulados, dourados, com loiro e tal. Ela tem que estar lá, diante da Vivara. Vivara a parte de joias, né? Daí a parte de semi-joias, etc. Tá a Marina Rui Barbosa? Marina ou Mariana? Sempre inverto. Você entende? Pessoas gerando um valor para a marca. Essa neuroassociação. Então, arquétipos, a gente trabalha desse jeito. Quando a gente fala sobre negócios e vendas, tudo importa. Tudo importa. Bom, deixa eu ver aqui. Minha Miriam rachando bem da risada. Eu vendo minha filha assistindo a live comigo dando risada. Miriam, você... né? Assim, muito bom, muito bom. Filha tem quantos anos, Miriam? Bota aí para eu saber. E o nome dela também. Maravilhosa. Maravilhosa. Tá? Deixa eu ver, já falei de águia, de coruja para você. Falamos de árvore, falamos de cavalo, falamos de orquídea. Meu Deus, falei muito mais. Falamos de flor de lótus, tá? O que eu vou falar para você agora fazer? Se você quer saber de mais algum arquétipo, rainha, se você fala, Rebeca, nossa, eu tenho mais alguma dúvida, eu tenho mais esse tchanzinho que eu quero saber. Você vai lá nos meus stories, que tem caixinha aberta para você mandar uma foto, de repente você tem estátua. Eu não falei nem de leão aqui, porque leão vai dar um tempo.
Coloca o quadro que você tem, a foto, uma decoração. Você fala, Rebeca, isso daqui tá lá no meu quarto, tá na minha cozinha, tá aqui no meu ambiente de trabalho, ou meu cliente vê, esse quadro aqui está bom, não está? Pergunta, eu quero responder o máximo possível de vocês entre hoje e amanhã sobre decorações arquetípicas, porque depois, ao avançar das semanas, rainha, nosso papo também vai avançar muito mais pro quesito de vendas, arquétipos e vendas. Então, eu tô preparando lives, uma sequência de lives para você nesse tema, tá bem? 14 anos, Sofia. Um beijo, minha Sofia. Maravilhosa, Sofia e Miriam. Maravilhosas. Muito bom, rainha. Muito bom, rainha. Muito bom. Rainha, então um beijo pra vocês. Que vocês tenham uma noite maravilhosa, abençoada. Vão lá na caixinha dos stories. Se vocês acreditam que essa live é útil para alguma amiga de vocês, para alguma sócia de vocês, porque também, rainha, tem muita sócia que às vezes as duas combinam de assistir junto aqui as lives, para as duas implementarem o que eu estou falando no negócio delas. Convida a sócia também para me seguir, convide pessoas que você quer que evoluam junto com você para estarem aqui na live também. Ah, minha Patrícia, capivara fofa da modinha. Ai, senhor. Você já percebeu? Eu dou risada porque eu fico lembrando dos caderninhos de capivara. É capivara, é capibara. Vocês já perceberam que capivara fala de um ser que está extremamente acima do peso, que é o jeito deles, né? É lento, fica lá comendo, repousando. Comendo, repousando. Gente, é bom isso pra quem? Pro povo. Pro povo que é controlado. Você pode ver, o povão não tem nenhum símbolo forte de liderança. Se vocês abrirem a casa do pessoal que tá com dificuldade, vocês vão ver cada arquétipo negativo. É horrível a situação, gente. É horrível. Tá bom? Eu nem gosto dessas coisas de modinha. Eu tô fora também. Tô fora do capibara. Tira a música. Tá bom, mulherada? Então, beijo pra você, minha rainha. Encaminha essa live depois pra uma pessoa que você ama, que você queira ajudar também, claro. Tem que ser uma pessoa que você goste, que vale a pena. Senão, deixa quieto. Tigrinho, Stitch. Bota lá nos stories. Vejo vocês a partir de amanhã. Tchau, tchau, meus rainhas. Uma excelente noite, mulher. Tchau, tchau.